O que você faria para chegar no topo? Hoje eu vim falar de um jogo que mostra a vida de qualquer CLT médio e como isso pode ser bem assustador. Entrarei em detalhes da história, segredos e também algumas teorias de UP Psycho. Eu mesmo tentei fazer 100% do jogo, mas faltou só a conquista de zerar sem morrer, e eu não tenho paciência para isso. Parabéns, você recebeu uma carta para trabalhar na maior empresa do mundo, a Sintra Corp. Você tem muita sorte, principalmente porque é o seu primeiro emprego. O nome do protagonista é Brian Pasternak, e ele claramente é alguém muito ansioso. Ao tomar controle dele, você decide bater papo com as outras pessoas esperando para serem chamadas, e conhece o Chapman. Ele é um loiro muito simpático que está curioso de saber onde você comprou seu terno. Você explica que sua mãe comprou no mercado, e isso o confunde. Ele pergunta sua classe e você responde que é classe G. Isso deixa ainda mais puto da vida e ele demanda que você suma da frente dele, já que para alguém de classe alta como ele, Brian não passa de lixo. As classes nesse mundo não são muito explicadas, mas acredito que elas usem o alfabeto inteiro, Z sendo a menor e A a maior. Provavelmente era do Chapman. A outra pessoa no saguão se chama Catherine Hicks, mas ela prefere ser chamada só de Kate. Ela sim é verdadeiramente simpática, até mesmo incentivando o Brian a acreditar em si mesmo, já que ele acha que a carta que recebeu foi algum tipo de erro. Ele ainda vai desejar que isso fosse verdade. Ela comenta que na verdade já foi classe E, mas seu pai conseguiu subir a família na hierarquia. Kate é muito esforçada e ingênua, se tornando a nossa maior aliada dentro da empresa. E eu vi na wiki que ela foi baseada na Uraraka, de Boku no Hero, então faça o que quiser com essa informação. Uma voz no elevador chama o loirinho, e ele se gaba dizendo que iria até o último andar. Nessa empresa, sua importância é dada pelo quão alto é o andar que você vai trabalhar, sendo 10 justamente a sala do CEO. Mas ao entrar no elevador, ele para no segundo andar, também conhecido como o local de trabalho menos importante. A próxima é Kate, que já te chama para um café mais tarde, e ela vai pro quarto andar. Brian espera sua vez, mas acaba ficando impaciente. Ele mostra a carta para a câmera e a porta se abre. Quando ele entra no elevador, ele começa a subir, e subir, e subir, não parando até chegar justamente no último andar. Seguindo um rastro de sangue, você encontra uma mesa com um contrato em cima, e na parede atrás dela as palavras "Mate a bruxa". No contrato diz que Brian vai receber uma bolada e também aumentar sua classe, mas fora isso tem muitas palavras complicadas para entender, então ele deixa de lado. Nesse momento você tem a opção de assinar ou não o contrato. Se aceitar, o jogo continua normalmente. Bem, talvez normal não seja a melhor palavra para descrever, mas você pode simplesmente se recusar e ir embora do prédio, terminando o jogo. E esse é o primeiro de muitos finais, esse sendo o mais fácil de conseguir. Mas ao assiná-lo, você se torna livre para explorar o resto do prédio. Então acho que é uma boa hora para explicar o que cada andar é, já que o jogo inteiro se passa no prédio. O andar 0 é o saguão, não tem muito o que fazer lá, só importa para conseguir o final do jogo. O primeiro andar é a cantina, que acaba servindo como um ponto seguro. Você pode roubar comida da geladeira e preparar suas próprias refeições. Comer é como recuperar vida, então se prepare para fazer 50 copos de café com água da privada. Eu só recomendo guardar o queijo. Nunca se sabe quando um queijinho pode ser importante. O segundo andar é a iniciação, onde tem várias pessoas andando de um lado para o outro até caírem de exaustão. É o único andar onde podemos ser promovidos, graças à sala dos desafios. O terceiro andar fica a sala de TI e a sala de segurança, mas ambos estão vazios no momento. No quarto andar fica a colmeia, que é onde as pessoas realmente vão trabalhar. Só que por conta que lá tá bem escuro, o Brian tem medo de se aventurar. Então a gente acaba indo direto pro quinto andar, que é o nosso local de trabalho, os escritórios. Quando você para nesse andar, uma folha cai por cima do elevador. E ao olhar mais de perto, dá pra ver que tem um desenho de cobra com uma coroa na cabeça. A porta se abre e somos recebidos por um colega de trabalho, o Sr. Hugo. Ele explica que esse é o andar das pessoas que fingem trabalhar, diferente da colmeia. E não tem muito o que fazer além de imprimir fotos da sua bunda. E aí ele faz isso, ele imprime a própria bunda pra você ver. Ele apresenta a Souza, outra colega de trabalho que não é muito de conversar. Ela passa a maior parte do tempo tomando café. Ele também mostra seu computador pessoal, onde você vai descobrir suas tarefas. Só que para ligá-lo, você vai precisar de um cartão de identificação. Antes de ir atrás do cartão, eu vou terminar de explicar os andares. Acho que fica mais encaixado aqui. O sexto andar é inacessível, e vai continuar assim por todo o resto do jogo. A única coisa que a gente sabe é que era um andar de pesquisa, mas agora tá abandonado. No sétimo andar fica a biblioteca e os arquivos. O oitavo andar tem um jardim enorme, e também um cemitério. Se você achou isso estranho, vai ficar bem pior. O nono andar é onde fica o conselho, que na verdade é mais uma exposição de arte, meio culto. Você ainda não tem acesso, e o interfone diz que apenas aqueles que têm estilo e dinheiro podem entrar. E agora o décimo andar tem a sala que já vimos, onde devia ter o CEO, mas por algum motivo ela tá vazia. Só que pelo sangue nas paredes eu acho que ele não tá muito bem. Continuando no quinto andar, o Hugo te faz usar a impressora, só que você não quer usar a bunda, então você acaba colocando o rosto, logo depois de ele colocar a bunda. Acho que isso não ajuda muito. Você coloca o papel do elevador na impressora e um forte brilho vem dela. Não é explicado ainda, mas esse é um papel de bruxa, um item usado para criar uma cópia da alma de alguém, ou simplificando é só como você salva o jogo. Hugo suspeita que você sabe mais do que tá dizendo, só que isso é longe da verdade, na verdade você não tem ideia do que tá fazendo. Você ainda precisa do cartão de acesso para acessar o PC. Você pede o cartão de acesso pro Hugo e ele vai ver se tá na sala do chefe. Logo depois você recebe uma ligação do chefe dizendo para ir até a sala D, sendo a sua AE. Ele explica que houve algum erro e o cartão foi para lá. A porta da sala tá suspeitamente bloqueada pelo lado de fora com uma cadeira, mas é só empurrar que ela abre. Logo ao entrar, a primeira coisa que você vê escrita no chão é "Isso é uma armadilha", então a porta se fecha. Sem ter muita opção, você avança na sala e é atacado por monitores e cafeteira
cadeiras voadoras. Ao sobreviver a essas coisas, você encontra um cara amarrado em uma cadeira, desesperadamente tentando se soltar. Ele tá tão amarrado que até a boca dele tá presa e ele não consegue falar nada. Você o empurra pra onde acha que é a saída, só que tem diversos cadáveres no caminho e um aviso dizendo corra. Então, do nada, uma criatura com um armário nas costas aparece e corre na sua direção, derrubando tudo no caminho. Você até consegue fugir dali, só que você acaba deixando o cara pra trás e ele fica preso com a criatura. Pelo menos você tentou, né? Você acaba usando a ventilação pra fugir e volta pra sua sala. Brian decide que ele vai confrontar o chefe, só que a sala tá vazia, só com o Hugo sentado na cadeira dele. Ele te explica que na verdade não tem nenhum chefe no prédio, já que todos eles ficaram malucos. Você pergunta quem poderia ter te ligado então, só que o Hugo desvia da pergunta dizendo que deve ter sido só uma pegadinha de alguém. Mas se você prestar atenção, ao lado dele tem um telefone, né? Então, quem será que fez essa pegadinha, né? Ao ligar o computador, você é sugado para dentro dele, em uma espécie de realidade virtual. Você dá de cara com uma robô de garota chinesa e tenta fugir desesperadamente. Brian ficou com mais medo de uma garota do que um monstro, eu entendo. Ela se apresenta como Sintra, uma IA assistente que vai guiar você em seu novo trabalho. Esse trabalho sendo matar a bruxa. Brian se recusa a ter que fazer isso, já que não é nenhum caçador, mas Sintra avisa que ele já assinou o contrato, então não tem outra escolha. Isso que dá assinar contrato sem ler. O primeiro passo para localizar seu alvo é encontrar o livro de bruxaria que fica na biblioteca, o Hexenhammer. Ele vai explicar como identificar e matar uma bruxa. Você vai pro 7º andar e tenta entrar na biblioteca, mas ela tá trancada, e a única forma de entrar é colocando as informações de algum livro. Brian vai para o arquivo procurar essas informações, e tem ainda mais cadáveres. Só que um deles tem parte das informações, então já estamos perto. Você solta um cadáver que estava enforcado para continuar avançando, só que ele na verdade não era um cadáver, ele estava vivo. E ele conta que o trabalho dele também era o de procurar o livro. Então várias pessoas foram contratadas como caçadoras de bruxas, só que ninguém durou muito tempo. No caminho também tem uma sala de vídeo, onde fica o clube de vídeo mistério. Assistindo TV em um dos quartos está a Map, a Mapa, a recepcionista do 5º andar. Ela conta como lidar com as minas aranhas. Eu não comentei antes, só que tem umas minas peidorreiras que, se você chegar muito perto, elas explodem. Tudo o que você precisa fazer é enfiar um lápis no olho delas antes delas explodirem. Coisa simples. No quarto ao lado da Mapa tem um tocador de fitas, onde você pode assistir aos curtas do clube, que costumam ser relacionados a algum personagem, eu acho. Só que por enquanto você não tem nenhuma fita, você vai ter que procurar pelo prédio inteiro. Mas tem uma recompensa se você encontrar todos. A terceira sala tá bloqueada, e tem alguma criatura terrível presa lá dentro, então é mais seguro só ir embora. Você chega até a última informação, mas o lugar tá cheio de minas. Ao conseguir passar por elas, você termina de preencher tudo e agora é só voltar. O problema é que um novo personagem aparece, o Super Sapo. Tá vendo esse filho da puta? Então, ele vai aparecer durante vários momentos do jogo e vai te atrapalhar. Qual a real identidade dele? Muito difícil de saber. Acho que é impossível assim só olhando. Ele desliga a luz do lugar fazendo que você tenha que atravessar um literal campo minado, no escuro. Por sorte, logo antes das minas explodirem, elas brilham. Então você pode chegar perto delas, elas estão perto de explodir, elas iluminam um quarto e você passa. Agora, ao tentar entrar na biblioteca novamente, ainda não dá certo, porque aí precisa de um selo. A única pessoa que você pode pedir pra isso seria a Sintra, então você volta pro escritório. Só que voltando pra lá, você vê que a Souza tá sozinha e você aproveita pra questionar ela. Ela claramente tem medo do Hugo e por isso evita falar perto dele. Ela te avisa para tomar cuidado com a bruxa, porque aqueles que são pegos por ela podem ser transformados em suas crianças, que é um processo que te deixa maluco. Nessa hora o Hugo volta, então a conversa acaba por aí. De volta à realidade virtual, você fala com a Sintra e ela te dá o selo especial. Agora você finalmente pode entrar na biblioteca e adivinha, tem ainda mais cadáveres. Pelo menos um deles tinha uma lanterna que funciona mesmo sem pilhas, por algum motivo. Depois de passar por um puzzle, você entra em uma sala secreta onde tá o livro, e também alguém envolto em uma crisálida. Voltando no silêncio da biblioteca, você escuta algo se aproximando, e quando você se vira, tem um homem metade aranha querendo te matar. E é ele que tem feito as minas aranhas. Só que você pode usar suas criações contra ele mesmo, fazendo com que ele pise nelas e elas explodam. Agora que você tem o livro, você entrega ele pra Sintra e ela o analisa, contando todas as informações básicas que você saberia sobre uma bruxa. Mas algo diferente das bruxas desse mundo é que elas podem possuir qualquer mulher, fazendo com que elas sejam muito mais difíceis de se encontrar. Elas também têm familiares, que são espíritos que as auxiliam em seus planos. Durante o jogo você pode encontrar alguns papéis com os desenhos desses animais. Existem duas formas de matar uma bruxa. A primeira seria queimando ela numa fogueira, e a outra seria usando uma adaga especial, a adaga Atami. Infelizmente a nossa bruxa ela já foi queimada antes e sobreviveu, então agora só resta encontrar essa adaga. Um e-mail chega dizendo que agora é a hora da palestra motivacional, e o palestrante é o Coronel Dumont. Ele se veste como um soldado e está sempre montado em seu cavalo, Dada. O coronel conta a história de como ele sobreviveu à bruxa. Ele estava usando um elevador cheio de gente quando a porta travou e as luzes desligaram. Então ele recebeu um beijo na bochecha e as pessoas no elevador começaram a morrer um por um. E quando a porta se abriu, Dada pulou com o coronel para fora, sendo os únicos sobreviventes. Ele usa isso como motivo para
prepare nem se atrasar ao trabalho, e manda o Brian se apresentar. Ele diz que seu sobrenome é Pasternak, e o coronel decide que seu novo apelido seria Pastinaka, que é um vegetal amarelo parecido com a cenoura. Quem joga Stardew Valley conhece ele como Shirivia. O cavalo também te dá a tarefa de fazer amizade com alguém do quarto andar, a colmeia. Você sai meio desnorteado da palestra e o Hugo aparece com a sua maleta que você esqueceu lá dentro. Quando você dá uma olhada dentro dela, você vê que tem um papel em formato de pessoa, o que por enquanto não é um problema, mas depois vai ser. Depois disso, você pode conversar com a Malone e a Rostov, que trabalham no escritório B. A Malone é uma ruiva que tá sempre flertando com todo mundo ou tendo um colapso mental. Já a Rostov é uma senhora que adora reclamar de tudo, dizendo que todo mundo é um desgraçado, principalmente o Hugo, mesmo que ele sempre esteja disposto a ajudar os outros. Como dando soníferos para a Rostov, que considerando o estado estranho que ela fica andando por aí às vezes, eu acho que eles têm alguns efeitos colaterais. E é claro que ela divide eles com a gente, né? Antes de sair da sala, ela te lembra que hoje é aniversário do Hugo, e por isso eles vão dar uma festa surpresa pra ele na cantina mais tarde. Agora, graças à lanterna que roubamos de um cadáver, podemos nos aventurar no quarto andar, onde tem vários funcionários irritados trabalhando sem parar. Parte do andar tem veneno, então não dá pra explorar tudo. Você encontra a Kate e pergunta se ela não tem percebido nada de estranho na empresa, sabe? Ela viu sim, mas não liga muito, que é só se esconder embaixo de uma mesa ou nos armários que eles passam reto. E sim, é assim que você ganha a habilidade de se esconder, que você não tinha até agora. Ela pergunta o que o Brian tá fazendo ali, e quando ele vai perguntar se a Kate quer ser amiga dele, um alarme toca dizendo que o pessoal do marketing precisa voltar pro curral, já que eles agem igual cabras. Só que a Kate acha que isso é yoga. Normalmente seria ela quem cuidaria disso, só que você se voluntaria, né? Então você que vai cuidar disso. Durante a missão você conhece o Doshi, um hippie que é o único trabalhador de TI do prédio. Ele tá pegando umas peças de PC pra levar pro terceiro andar, só que uma das cabras tá comendo os fios. Você tira a cabra dali e ele te agradece, voltando pro terceiro andar e se tornando o segundo comerciante do jogo. Em teoria, a Mapa é a primeira comerciante, porque ela volta em algum momento lá pro quinto andar, só não lembro quando. Depois de levar todas as cobras pro curral, uma delas foge e vai direto pra sala do RH. Essa parte do RH foi a que eu mais fiz e refiz quando joguei, já que tem como levar insta-kill aqui, e eu sempre esqueci de salvar antes. Enfim, as garotas do RH são na verdade bocas que adoram cuspir ácido nos outros, e você precisa passar por elas sem ser atingido, a não ser que você goste disso. Eu espero que você não goste disso. A cabra corre pra perto de uma boca gigante na parede, e começa a falar com Brian. Ela diz saber que ele é um caçador, e o chama de covarde por não se aproximar dela. Você pergunta se ela é a bruxa, mas ela responde que é só uma amiga dela. Então a boca diz que vai te ajudar e mostra um item com a língua dela, querendo que você se aproxime pra pegar. E se você simplesmente se aproximar, ela vai te engolir e você vai morrer. Eu fiquei muito confuso quando isso aconteceu, porque eu não esperava que tivesse alguma coisa que só te matasse direto, mas tudo bem, eu que sou burro. Ao invés disso, você precisa falar com as pessoas que estão naquele lugar, e você vai descobrir que o papel que o Hugo te deu é um tipo de maldição que permite que ela consiga te enxergar. Então você coloca o papel na cabra e a faz ser engolida no seu lugar, enquanto você rouba o item. Ainda bem que ela gosta pra cabra, senão você teria se tornado um assassino já. Por mais que sua missão seja matar a bruxa, né? O item é foto de uma família, com a garotinha aparecendo a Sintra, então você decide mostrar a foto pra ela. A cabra é devolvida e antes de conseguir falar com a Kate, as garotas do RH começam a te perseguir, então você é obrigado a ir embora. Só que antes de mostrar a foto que conseguimos pra Sintra, podemos fazer um conteúdo opcional da DLC, que vai desbloquear mais finais. Primeiro, Brian vai até o segundo andar e escuta o Chapman gritando por ajuda. Ele diz que tá cansado daquele lugar e que a única forma de sair seria passando pelo desafio de promoção. Você concorda em ajudar ele e o faz ser promovido, ganhando uma caixa de cigarros vazia em troca. Olha só que negócio incrível. Pelo menos a caixa tem um grande código de barras, assim como a caixa de cereal que você encontrou antes. Agora que o Chapman tá no terceiro andar, você o segue novamente e ele reclama do trabalho, dizendo que quer ser promovido de novo. Só que agora a porta da sala de segurança tá aberta e você pode entrar para descobrir uma área inteira nova. Tem uma voz vindo das câmeras dizendo que o Brian é um convidado especial e parece que ele admira você de alguma forma. No lugar tem pessoas com cabeças de câmera patrulhando. Skibidi Toilet tá até aqui. Socorro. Você pode checar as câmeras de todos os andares, só que nem todas são importantes. Você também encontra uma daquelas garotas do RH, que se chama Jung, só que ela não tá atrás de você, e sim procurando outra pessoa, alguém que tem informações comprometedoras da galera do RH. E ela tá dando uma de Sherlock Holmes, como ela mesma diz. Olhando a câmera do terceiro andar, você vê alguém levando uma câmera pro Doshi, que quando conserta vê que ele tá fazendo chantagem com o RH. Você grava isso e mostra pra Jung, que promete te dar uma promoção. Só que como o Brian já tem uma posição mais importante que a dela, ela não pode te promover. Então você pode escolher outra pessoa. E quem melhor pra promover senão o nosso querido amigo Chapman? E não a Kate, que poderia estar trabalhando junto com a gente, né? Na sala onde devia ter o chefe da segurança tem uma batalha de boss, com um homem de cabeça de televisão. Sempre que ele levanta a cabeça, você leva dano. Só que às vezes ele acaba lutando contra a própria cabeça e abaixa, fazendo com que você tenha alguns segundos pra se mover. Você desliga todos os aparelhos ligados a ele, o matando, mas também libertando. Antes de morrer, ele diz que adorou ver sua jornada até aqui. Você pega uma câmera com ele e vai embora. Só que antes de ir embora, você pode checar a câmera do quinto andar, onde tem o Hugo escondendo algo embaixo de um vaso de plantas. Isso vai ser importante quando você for fazer os finais da DLC, então por enquanto a gente esquece disso. Voltando ao caminho normal, você mostra a foto da Sintra, e ela explica que eles são os fundadores da Sintra Corp, a família Sintra. Além dos pais e da filha, também tem uma outra criança estranha, que tá com a parte do rosto dela queimado na foto. Talvez não quisessem que ela
ela aparecesse porque é uma furry, o que é bem válido. O pai se chama João, e não, Yuppie Psycho não é brasileiro, é russo, mas é muito engraçado ver um personagem importante se chamar só João. A esposa se chama Shil e a filha é Rei, que tem uma grande semelhança com a Sintra. Ela explica que foi feita para ser idêntica a Rei, já que ela morreu quando era nova. Agora você precisa ir pro cemitério do 8º andar para conseguir mais informações sobre a família Sintra e descobrir quem é a garota misteriosa na foto. O lugar de fato é um grande jardim, cheio de árvores e vagalumes assassinos. O portão do cemitério tá trancado, então você vai ter que dar um jeito de achar uma chave. As pessoas nesse lugar estão desoladas, falando de um tal de Goblin da floresta. Você encontra uma fogueira e no lado dela tem instruções para queimar um papel de bruxa. Isso acaba invocando o Goblin da floresta, e ele pergunta várias coisas sobre ele mesmo. Por sorte, foram ditas agora há pouco. Ele é um homem cabeludo e cego que adora fumar e comer queijo. Ele também gosta de lamber o código de barra dos objetos, o que faz com que um contrato mágico seja criado. E eles custam papéis de bruxa. Dá para comprar mais papel usando queijo, caso você precise. Eu falei que ele poderia ser importante? Um dos contratos permite você respirar veneno, como o que tem na colmeia. Outro permite respirar debaixo d'água. E o terceiro serve para o Brian se curar sempre que ele usar as impressoras. Se você não souber onde procurar a chave, você pode voltar e perguntar pra Sintra, que na verdade é opcional. Você encontra a Sosa sozinha, você pergunta mais sobre o Hugo e ela confirma que ele é perigoso, usando o alter ego de Super Sapo para eliminar a concorrência. Ele subiu de todos os andares inferiores e é o funcionário mais antigo vivo. Sosa também fala sobre algumas criaturas do prédio, como as Dot Matrix. Mas se você quiser saber sobre essas criaturas, o Dosh é que vai te contar. Ela te convida para virar um membro do Clube de Vídeo Mistério, já que ela e a Mapa são as fundadoras. E quando você encontrar todas as fitas, você se torna um membro VIP. Brian vasculha a mesa do Hugo e encontra uma ração de gato, que pertence a Sosa. Ela explica que cuida de 2 deles no clube, Kimisiu e Tao. Eles são a tal criatura assustadora que estava presa naquela terceira sala. Você pode ir pra lá dar comida e também encontrar uma passagem secreta, com um papel explicando quais são os tipos de familiares que as bruxas têm, com o principal sendo a cobra, assim como nos papéis de bruxa. E falando sobre eles, tem um easter egg que se você usar um na frente do espelho do banheiro, Brian vai perceber que a cobra tem um formato de 2, na verdade, que no contexto do jogo seria o número do mal. E também o seu reflexo muda, mostrando Brian usando a fantasia de um demônio. O que isso significa? Logo vai fazer sentido, eu espero. Agora, entrando na realidade virtual para falar com a Sintra, você não encontra ela em nenhum lugar. O que ok, ela já fez isso outras vezes, como ir num canto onde tem um balanço ou pra biblioteca virtual, mas dessa vez ela tá nadando em uma piscina de sangue. Você tenta falar com ela, mas ela não se importa, dizendo que você pode desistir de tudo e ir embora. Por algum motivo ela tá agindo como se fosse uma pessoa de verdade, até lembrando de quando ela foi na praia com os pais. Aliás, do lado da piscina tem 2 estátuas, uma de um homem que parece o demônio e uma de uma mulher normal. Na mesa ao lado dela também tem um coquetel, que ela não te deixa pegar, já que é dela, e também porque é feito do sangue do diabo. Mas por sorte tem outro coquetel em outra mesa e você pode pegá-lo. Agora tem algo que eu não teria feito a conexão sozinho. Na biblioteca virtual que eu comentei tem um quadro em branco chamado de Sangue do Diabo, e você precisa usar o coquetel nele, que você vai arremessar e vai abrir uma porta secreta. A porta leva para uma sala cheia de cópias do Hexenhammer, centenas delas. Você deve ter entendido esse ponto que o Brian não é o primeiro caçador que eles contrataram, mas por que a Sintra sempre joga as cópias fora? Ela mesma acabou de dizer que não vale a pena ir atrás da bruxa, então ela com certeza tem algum motivo estranho. Logo ao sair da sala, você vê o Super Sapo descendo até o 4º andar, e mesmo temendo o que ele planeja, você sabe que agora é a única área que você pode ir, já que você é capaz de respirar veneno. Pelo menos as garotas do RH não estão mais te atacando, graças à senhora Jung. Seguindo para a esquerda do andar, você encontra um tipo de sala secreta. Nela tem o local de trabalho do Sr. Sueri, que na verdade é só um bar. Ele não parece bater bem da cabeça, tendo até um macaco de pelúcia de estimação. Sueri fica animado em contar sobre a teoria dos números de Forrest Kaizen, com a condição que você gaste dinheiro na máquina de bebidas dele. Cada bebida desbloqueia um número, que ele acredita que tem um poder mágico. Na verdade, o que ele diz não importa muito, mas foi dele que eu entendi que o 2 é um número maligno. Continuando a exploração, você encontra uma base improvisada, com caçador escrito no chão. Também tem uma nota de um tal de Corvo, dizendo que ele não devia chegar tão perto do caldeirão da bruxa. E se ele quisesse explorar, teria que guardar a adaga Tami no andar secreto. No fim, ele diz que queria deixar o Girino de fora disso, já que se preocupa com ele. Agora, quem que é o Girino? Vamos descobrir isso logo logo. Voltando ao caminho normal, você vê algumas pessoas mortas pelo veneno, e algumas até que se transformaram em zumbis. Passando pelos inimigos, tem uma grande área que só se abriria movendo os cubículos. Mas ao passar por essa área, você vê que o Super Sapo te fechou lá dentro. Ali tem vários interruptores e alguns zumbis, e até uma impressora gigante no meio de vários cabos. Ao investigar os armários, você acaba encontrando a Kate, que já tá muito doente pelo veneno. Ela conta que recebeu uma ligação do chefe dela, dizendo pra pegar algo nesse lugar, mas ela pensou que se só segurasse a respiração, ela conseguia ficar de boa, e não conseguiu. Mas esse não é o único problema, já que tem uma criatura nesse lugar. A impressora gigante cria mãos enormes debaixo dela, e os zumbis repetem dot, dot, dot. Então encontramos a criatura mais temida do prédio, a Dot Matrix. Por sorte, o Dosh te contou como lidar com ela. Se você correr, ela te escuta, e se ela te pegar, você pode abrir o inventário e usar uma lata de tinta, fazendo com que ela te solte. Você precisa ligar os interruptores da ordem certa para
pra abrir um caminho, mas nem adianta eu te dizer a ordem que eu tive, já que muitos puzzles nesse jogo têm a ordem diferente para cada jogador. Você corre até um cubículo cheio de veneno e um beco sem saída. Já que não tem escolha, você se esconde dentro dele, esperando a criatura te perder. Mas no momento em que você pisa nele, o chão desaba, derrubando a criatura junto. Na queda, o Brian desmaia e sonha com a Sintra em uma praia, mas com a aparência da Rei. Sentindo que caiu em algo, você percebe que ao seu redor tem uma grande piscina de veneno. Só que por uma sorte divina, você caiu em cima da Dot Matrix, que tá desligada. Você precisa religar ela e fazer a criatura te levar até as escadas e sair da piscina. No lado dali tem uma válvula enorme que remove a água tóxica, acabando com todo o veneno do prédio. No fundo da piscina tem um cadáver diferente do resto. Ele usa roupas coloridas e tem algo brilhante em cima dele. Um cartão de identificação igualzinho ao seu. Seu nome é Corvo, aquele mesmo que você achou em esconderijo. Saindo de lá, você reencontra Kate e a leva pra descansar no quinto andar, onde vocês têm uma conversa muito séria. Brian tenta explicar que o lugar tá doente, cheio de coisas que não deviam existir. Mas a Kate não enxerga as coisas do mesmo jeito que ele, e acredita que é culpa dela mesma por não ser boa o suficiente pro trabalho. Então Brian decide desistir de tudo e chama a Kate pra se demitir com ele, o que ela aceita inicialmente. Só que nesse momento o general Dumont aparece galopando e parabeniza o Brian por remover o veneno, o tornando funcionário do mês, no seu primeiro dia. Você tenta explicar que vai se demitir, mas ele joga o papo que nunca vai encontrar um trabalho tão bom quanto esse, e se demitir no primeiro dia talvez fizesse que nenhum outro lugar quisesse te contratar. Kate acaba entendendo a lógica dele e volta pro seu local de trabalho, prometendo que se algo perigoso acontecesse, aí que sim ela se demitiria. Você volta pro escritório, onde o Hugo tá irritado com você por ter se tornado funcionário do mês, e sai sem falar nada. A Souza solta uma risada do seu esconderijo e agradece por irritar aquele sapo maldito. Brian só questiona por que ninguém vai embora, e ela responde que algumas pessoas estão sob a influência da bruxa, que nem conseguem perceber as coisas bizarras que estão acontecendo. Souza também chega à conclusão que Brian é um caçador de bruxas, dizendo ser muito fã deles. Você pergunta sobre os outros caçadores e ela explica que, além dos novatos, também houveram 3 grandes profissionais. Havia Nazária, que a propósito é o cadáver que você encontra dentro de uma crisálida na biblioteca. Também tem o Corvo, que era um mestre do voodoo, mas já sabemos o que aconteceu com ele, já que ele foi parar direto no caldeirão da bruxa. E também tinha a Moeta, que usava magia sagrada, mas logo a gente vai saber algo mais dela. Você usa o cartão de identificação do Corvo e entra na realidade virtual, só que lá tá tudo corrompido, até mesmo a Sintra. Quando ela te alcança, ela diz sino 3 vezes e alguns números. Andando mais um pouco, tem um chão invisível, que leva a uma área secreta. Lá tem o real fantasma da Rei, que pergunta ao Brian se ele se parece com o diabo. Você é teleportado para uma fila cheia de outros Brians, cada um sendo esfaqueado por ele mesmo, usando uma fantasia de diabo. Quando chega a sua vez, ele te pergunta por que você deveria ser escolhido. Só que você não sabe o que responder e acaba sendo esfaqueado também. Já que não tem mais nada nesse lugar, só resta entender o que aqueles números significam. Confesso que eu fiquei muito tempo tentando entender, mas quando finalmente eu tive uma ideia, na verdade eu tava fazendo errado. Basicamente, Sintra diz sino, e onde tem um sino, nos botões do elevador. Então eu tentei apertar o sino e colocar a combinação, mas não funcionou. Então depois de bastante tempo, mais do que eu gostaria de admitir, eu percebi que ela repetiu o sino 3 vezes, ou seja, você tem que apertar sino 3 vezes, aí você coloca a combinação. Sério, às vezes eu acho que eu desligo meu cérebro jogando esse jogo. Enfim, o elevador abre para um andar secreto, feito especialmente pro Corvo. O teto tem metade do tamanho normal, então só dá pra andar abaixado. Tem uma porta com leitor de cartões, você usa do Corvo e entra no esconderijo dele. Tem uma mesa com um caderno e uma chave dourada. No caderno simplesmente diz cemitério da família, então você sabe pra onde ir. No 8º andar, o Brian finalmente pode entrar no cemitério, depois de um puzzle, é claro. Lá tem os caixões de João, Shio e Rei. Você tem a ideia de abrir o caixão da Rei e confirma que ele tá vazio. Tem apenas um par de sinos presos em uma fita vermelha, algo que a Rei usava sempre. Ao tentar sair da área, um espírito se manifesta. Bem, isso se você consertou e doou para todos os 3 altares espalhados pelo prédio. Se eles estiverem ativados, nesse momento o espírito de Atia Moeta aparece, uma caçadora de bruxas que lutou até o fim de sua vida. Então, ao invés de se tornar um simples espírito, ela se tornou uma santa. De cara, parece que ela tá bem irritada por você ter profanado o túmulo de uma criança, mas logo ela entende o motivo e decide contar o que sabe sobre a família Sintra. João morreu logo depois do desaparecimento de Rei, e foi Shio quem a contratou e explicou a situação. Os dois viviam nesse prédio antes de se tornar a Sintra Corp. Eles eram só um casal comum, só que eles não conseguiam ter filhos. Ao invés de simplesmente adotar uma criança legalmente, eles decidiram viajar pro exterior para comprar uma criança no mercado negro. Essa criança era Domori, a bruxa que a gente tá enfrentando. Ela parece um híbrido com um gato, além de ter sobrancelhas vermelhas. Mas antes de comprá-la, eles deviam seguir 2 regras: deixá-la o tempo todo dentro de um selo mágico e sempre deixá-la feliz, já que coisas ruins poderiam acontecer se ela ficasse triste. O casal seguiu as regras e trataram Domori como a filha que nunca tiveram, e o poder da bruxa os encheu de sorte e prosperidade. Eles transformaram o prédio na Sintra Corp em poucos meses, criando a maior companhia do mundo. E a sorte continuou, conseguindo ter mais uma filha, a Rei Sintra. As irmãs se tornaram melhores amigas, e Rei a tratava como se fosse mais nova, mesmo que ela fosse mais velha, já que a Domori não envelhecia e também era muda. Tudo mudou de repente quando a Rei desapareceu, e Domori ficou completamente maluca. Junto disso, a empresa entrou em crise, então o casal decidiu pôr um fim a tudo. Eles queimaram a Domori, o que fez com que a empresa parasse de perder dinheiro. Mesmo sem saber o que houve com a Rei, eles a consideraram morta e fizeram um funeral sem corpo. E foi então que a maldição
maldição começou. E antes de sumir, a Moeta diz que quem realmente tem as respostas para acabar com a maldição seria a Rei, já que ela tem certeza que ela ainda tá viva. Mas quem melhor para perguntar isso senão a própria Sintra? Então você volta novamente ao escritório. Só que no caminho a Rostov te encontra e diz que agora seria a hora da festa. Brian até tenta ignorar, só que quando ela conta que a Kate ia estar lá, ele muda de ideia rapidinho. Durante a preparação da festa chega um outro loirinho com um bolo. Ele é um funcionário bem conhecido que trabalha no nono andar. Logo depois dele chega o próprio Hugo, então a festa começa. Doshi puxa os tubos luminosos que ele adora tanto e começa a dançar a melhor música do jogo, distraindo todo mundo. Enquanto isso, você puxa a conversa com a Kate, e ela pergunta se pode te ajudar em alguma coisa. Brian se lembra da tarefa que o cavalo deu pra ele, e pergunta se ela não gostaria de ser amiga dele. Ela responde que adoraria ser sua amiga, e te dá um beijo na bochecha. Brian fica tão vermelho que decide virar um copo de champanhe. Vocês decidem passar um bom tempo juntos no telhado, mas Hugo te chama pra conversar antes. Ele na verdade se desculpa por ter sido um cuzão até agora, e que não era nada pessoal. Mas Brian já ficou bêbado demais só com um copo e não consegue se segurar. Ele revela que sabe sobre o Super Sapo e que não iria perdoá-lo por tentar o matar. Isso o choca, só que ele segue pra abrir os presentes. E nesse momento ele começa um discurso dizendo que ele não é a estrela da festa, e sim a pessoa que tem a missão de matar a bruxa, revelando pra todos o trabalho do Brian. Ele te chama pra fazer uma demonstração e entrega uma faca de plástico. Ele manipula Kate pra fazer parte da demonstração, e Brian se vê obrigado a fingir que corta sua cabeça. Nesse momento, todas as luzes se apagam, e uma voz diz: "Eu te encontrei, caçador." Brian acorda e as pessoas estão morrendo um por um, assim como na história do coronel. Souza e seus outros colegas estão enlouquecidos e com grandes ferimentos em seus corpos. Já que o elevador não liga, Doshi se voluntaria para consertá-lo, mas ele precisa de luz para enxergar, então você precisa apontar a lanterna na sua direção até ele terminar. As pessoas vão lentamente ficando presas em crisálidas, com uma versão maior delas teleportando pela cantina e te perseguindo. O Doshi consegue abrir um pouco a porta e te manda passar, só que ele diz que não consegue junto, já que tem que ficar segurando o painel. Ele te entrega uma chave e diz para destruí-la, então a porta fecha e o elevador começa a ser atacado. Mas nesse momento alguém aparece pela portinhola em cima do elevador e te puxa. Esse homem te leva para a ventilação que leva para o prédio ao lado, e seu nome é Marshall. Ele é o líder do grupo do sindicato revolucionário que tem feito pequenas aparições durante o jogo. Foi ele quem te deu o primeiro papel de bruxa. Ele tem vigiado Brian desde que chegou, mas parece que não sabe exatamente como ajudar. Ele se preocupa mais em, por exemplo, melhorar os equipamentos da cantina ou a limpeza dos banheiros. Ele diz que precisa esperar pela nomeação do novo CEO, para talvez negociar com ele como acabar com a bruxa. Marshall comenta que a nomeação é automática, sempre sendo o funcionário mais vivo antigo. E no momento essa pessoa seria o Sr. Hugo. A única forma de outra pessoa se tornar o CEO seria se ela fosse descendente da família Sintra. Brian percebe que precisa voltar imediatamente pro escritório, mas acaba desmaiando por conta da influência da bruxa. Ele sonha com Pastinaka, que estava prestes a cortá-lo com uma faca de plástico, mas ela se torna a Daga Tami, e ao seu redor várias daquelas pessoas presas em crisálidas aparecem. E claro, Brian se transforma no diabo. Quando você acorda, está de volta no escritório, com uma carta do Marshall te dando boas-vindas a Sintra Corp. Você pensa em falar com a Sintra, mas quando você entra na realidade virtual, você vê que a IA dela tá morta. Um e-mail chega informando que o novo CEO foi nomeado. E agora você pode fazer algo que não é muito explicado no jogo. O prédio está destruído e você pode encontrar seus colegas presos, usando a faca de plástico para libertá-los. Você precisa prestar atenção no tipo de ferimento que eles têm e dizer o nome deles, assim para você conseguir salvar todo mundo e conseguir uma conquista. Aquele primeiro monstro com armário nas costas está patrulhando o quinto andar, e os elevadores pararam de funcionar. A única forma de mudar de andar é usando as escadas de emergência. E infelizmente tem mais aquelas minas explosivas, só que agora elas têm pernas. Se você for direto ao 10º andar, você vai ver o Super Sapo pulando contentemente pelo lugar. Ele percebe sua presença e revelará ser o Hugo, como se fosse algum tipo de surpresa. Hugo conta que aprendeu tudo o que sabe sobre a bruxa por causa do Corvo, que o chamava de Girino, já que ele não tem um nome. Hugo inveja Brian por sequer ter um nome, já que ele nasceu classe R, e eles não recebem nomes, e sim números. E depois de dizer o quanto ele merece ser o CEO, ele te demite. E você pode simplesmente ir embora e conseguir o segundo final, que é bem parecido com aquele primeiro. Só que ao invés de ir pro 10º andar, você pode seguir o fantasma da Rei pro 3º andar, onde tem uma porta escondida que o Doshi não queria que a bruxa encontrasse. Você usa a chave e vê uma sala cheia de cartazes, brinquedos e peças, todos da Sintra. E também um robô dela sem a cabeça, pronto para ser montado. No computador do Doshi diz que havia 9 desses robôs antigamente, mas foram destruídos. Por sorte, ele encontrou um protótipo sem a cabeça, que é onde fica o coração da máquina. Você sabe que precisa remontar ela, só que não tem nenhuma ideia de onde teria uma cabeça. Quer dizer, tem na realidade virtual, só que aquela lá é virtual, então não conta. E na cantina tem gente morta por tudo que é lugar, e também um pentagrama. No centro tem um homem morto usando as roupas do Senhor Diabo, que o Brian pega pra ele. Lembra que no 9º andar tinha um interfone pedindo pra alguém com estilo? Então, você pode se fantasiar de diabo e pedir pra entrar. Agora você tem acesso à exposição de arte, onde um dos quadros pode se teleportar e te atacar, caso você interaja com ele. Tem também uma cabeça da Sintra, uma das únicas partes antigas que não foi destruída. Quando te vê, ela só consegue repetir papai, e você promete que vai libertá-la. Depois de concluir o puzzle, Spader aparece perguntando por que Brian tá ali. Você diz que é por causa da cabeça da Sintra, e ele concorda em te dar, já que é a primeira vez que ela reage a alguém. Você a leva para o resto do robô no 3º andar e ela
ela se conecta a ele. Suas memórias são transferidas e ela lembra de tudo o que aconteceu até agora. Seu estresse faz com que Brian dê um abraço para acalmá-la, o que acaba funcionando, mas também irrita ela. E agora em sua frente está a verdadeira Rei, que teve suas memórias copiadas enquanto ainda era viva. Ela te leva até o segundo andar, que era onde a família Sintra vivia. Vocês vão até o frente da quarto da Domori, mas ela te pede para esperar, já que quer falar com ela sozinha. Só que ela acaba demorando demais e a porta que vocês vieram acaba sumindo, então você decide ir atrás dela. Lá tem uma grande fogueira queimada, e na parede tem um símbolo de cobra. Ao tocar no símbolo, ele se mostra como uma passagem secreta, onde você precisa passar por túneis cobertos de água. No fim do túnel, Brian escuta a voz de Kate, mas uma cobra branca te ataca. Você surge no quarto andar, onde a cobra vai tentar te atacar, e cada vez que ela consegue te morder, você perde um dos seus sentidos, incluindo a audição, que acaba deixando só o jogo mutado. Quem nos avisa sobre tudo isso é o próprio Senhor Diabo, falando na sua mente. Espalhado pelo lugar tem partes de uma senha para você usar no elevador. O Diabo diz que a melhor forma de sair seria se deixar ser pego pelas cobras, o que tá mais ou menos certo. Se você perder todos os sentidos, você vai ser transformado em uma daquelas criaturas presas em crisálidas, e a Rei vai te resgatar. Mas se você usar a senha, você vai encontrar a crisálida da Kate, usando a faca de plástico para libertar ela. Rei te guia até uma caverna, onde tem o próprio corpo dela preso em um cristal. Vindo debaixo do cristal, uma longa língua verde aparece, dizendo ser amiga da Domori, diferente da Rei. Essa cobra é o colar que a Domori usava, seu familiar. Ela tenta morder a Rei e você corre pro cristal. Você usa os sinos que havia pego no túmulo e os toca. Isso faz com que Domori acorde, e a cobra volta a ser só um colar. Um flashback mostra que Rei não queria mais brincar com a Domori, já que elas sempre deviam ficar naquele mesmo quarto, sem poder ir pro lado de fora. Isso entristece a Domori, e acaba acordando a cobra. Ela pergunta se pode ajudá-la, já que sabe de uma forma das duas ficarem juntas para sempre. E a sua solução foi fazê-las trocarem de corpo, tanto que os olhos da Domori são vermelhos e o da Rei verdes, e depois eles ficam trocados. A cobra prende o corpo da Rei no cristal enquanto sua família queima a Domori, só que com o espírito da Rei dentro. Por isso ela estava tão diferente, e por isso que queimar ela não acabou com a maldição. Ao reunir as irmãs, Brian se lembra da regra do chefe e leva elas para ver o Hugo. Usando seu poder, Rei e Domori trocam de corpos novamente, agora com a Domori no robô e a Rei voltando pro corpo original dela. Ela se senta na cadeira do chefe e é nomeada nova CEO. Hugo fica furioso, e agora duas coisas diferentes podem acontecer. Se você só entrar na sala sem fazer nada, ele puxa sua adaga, sim, a adaga mencionada o jogo inteiro, e tenta matar a Rei. Só que a Domori a protege e acaba matando o Hugo. Isso leva aos pós-créditos do jogo, que mostra como ele se tornou o Sr. Hugo. Antes ele era um faxineiro sem nome, mas ele acabou encontrando alguém muito parecido com ele, roubando sua identidade. Outra forma que isso pode acontecer é que, se antes de você ser visto pelo Hugo, você roubar a adaga Tami que tá em cima da mesa. Você precisa ser rápido e distrair ele com o monitor. Isso faz com que ao invés dele atacar a Rei, ele vá embora. E os novos créditos mostram um flashback dele falando com o Corvo, que o prometeu um favor. O Girino então pede a capacidade de voar, de se tornar poderoso, de se tornar alguém melhor que os outros. Então o Corvo entrega sua capa e promete que depois de alguns anos isso ia acontecer. O Girino fica muito irritado por achar que aquilo era uma mentira e vai embora. E agora no presente, a última coisa que o Hugo fez na sua vida foi se jogar do último andar do prédio usando aquela mesma capa, na esperança de voar. Agora que Rei e Domori colocaram tudo no lugar, você encontra seus colegas vivos no saguão, cada um tendo uma interação nova. Chapman surpreendentemente percebe que era um babaca e pede desculpa pela sua atitude. A coragem do Brian fez querer ser alguém melhor. Souza te parabeniza por pegar todas as fitas e te torna um membro do VIP do Clube de Vídeo Mistério. No cartão do clube tem um link que leva ao canal real dela no YouTube. Doshi fica feliz pela reconstrução da Sintra e corre pra vê-la. Eu não sei pra que o Doshi planejava ter aquele robô só pra ele, espero não saber. Rostov e Malone parecem ter feito as pazes e a Kate te chama pra tomar um café no telhado, antes de vocês voltarem pra casa. Você pode ir embora sem falar com ela, que leva ao final em que o Brian tá no metrô feliz por estar vivo, só observando o cenário. Mas se você aceitar ir com ela, vocês admiram a vista que ela tanto prometeu e passam finalmente um tempo juntos. Isso foi tudo do jogo base de UP Psycho, mas agora falta falar do resto do conteúdo adicional na DLC gratuita, incluindo os finais. Agora se prepara que vem bastante informação. Lembra que o Hugo estava escondendo alguma coisa? Bem, aquilo era uma chave ensanguentada, e ao lado do seu escritório tem a sala F, que normalmente estaria trancada, mas você pode usar essa chave lá. Lá dentro tem ainda mais funcionários mortos e um caminho quase todo bloqueado, que leva para uma sala secreta. Nossa, esse lugar tem muita sala secreta, né? Esse era outro dos esconderijos do Corvo, e tem um símbolo estranho na parede, e a câmera do lugar tá quebrada. Já que o Hugo deve estar escondendo alguma coisa ali, você decide trocar a câmera quebrada por uma nova, a que você pegou no chefe das câmeras. Ao olhar a câmera do quinto andar, você vê Hugo falando algo para o símbolo. Oh, Cafou, Cafou, protege Trustman. O símbolo some e um buraco aparece no lugar, onde o Hugo esconde algo dentro dele. Você pode voltar pra lá, repetir essas palavras e descobrir que lá dentro na verdade estava a adaga Tami. Nesse momento o Hugo volta e você tem que passar por ele furtivamente. Agora, seguindo o jogo normal, a Rostov te encontra e diz que agora era pra ter a festa do Hugo, só que ele acabou cancelando. Você conta isso pra Souza e pergunta pra ela onde a família Sintra vive. Ela diz que é o segundo andar, então vocês deviam logo ir lá matá-la. Só que o Brian não tem vontade de fazer isso agora, pelo menos por enquanto. Ele aproveita pra tomar o prometido café dele com a Kate, mas são
interrompidos pela Rostov, que surpreendentemente dá bons conselhos. Só que a Souza aparece de volta dizendo que o elevador parou de funcionar e que o único andar que eles podem ir é pro segundo. Kate escuta isso e decide que quer te ajudar na tarefa, só que mesmo sem poder contar nada pra ela, você aceita levar ela junto. No apartamento do Sintra, Brian usa seu sangue para fazer o ritual Calfou e abrir a porta. Só que ao invés de irem para o quarto da Domori, vocês decidem abrir o resto do apartamento, e Kate se voluntaria para abrir a porta com seu sangue. Logo depois disso, vocês escutam uma voz vindo do quarto da Domori e correm até lá, vendo a fogueira queimada. Kate pergunta realmente qual é o seu trabalho, e você conta que é um caçador de bruxas. Ela não tem nenhum problema com isso, então vocês continuam. Na parede tem aquela passagem secreta de antes, só que antes de passar por ela, vocês passam mal, quase desmaiando. Hugo aparece e diz que colocou veneno na adaga, caso alguém tentasse roubar, e só de raiva ele ainda quebra os óculos do Brian. Você sonha com a Kate e também com a bruxa. Ela é um monstro metade humano, metade cobra, e ela arranca sua visão, simbolizando que agora vai acontecer a parte mais bosta desse jogo. Ter que ficar batendo a cara na parede igual barata tonta não é muito divertido, mas eu tô me adiantando. Você acorda sozinho, já que Kate desapareceu. A saída do apartamento tá bloqueada e a única opção é entrar no apartamento. Você precisa encontrar peças para consertar o óculos e também uma mesa de conserto. Lembrando que precisa fazer tudo isso com a tela borrada. Depois de recuperar a visão, você encontra a Kate na cozinha, mas em seu rosto tem um selo japonês que aparentemente está controlando ela. Ela age como se fosse a Shio e trata Brian como se fosse João. Ela diz que Rei escondeu as chaves do escritório, já que detesta que ele passe muito tempo trabalhando. Você encontra a chave facilmente na geladeira e isso a irrita. Ela sai irritada da cozinha e faz os objetos te atacarem, assim como aconteceu no começo do jogo, com aquelas cafeteiras e monitores. No escritório do João tem um papel falando sobre o projeto Cornucópia, que consiste em copiar a mente da Rei em uma IA, criando assim a Sintra. Dá para encontrar pedaços de uma fotografia espalhados pelo apartamento, que juntas mostram a família contente sentada na sala. Isso tudo importa depois para um puzzle. No quarto do casal tá Shio. Ela comenta que a escrivaninha na frente dela é falsa, já que ela nunca teve uma. No quarto da Rei, você encontra o Hugo dentro do armário, totalmente ensanguentado e se escondendo de algo. Você escuta uma risada no corredor e sai para vê-la. Um berço rosa, que tem aparecido durante o jogo inteiro em momentos aleatórios, surge na sua frente. Dentro dele tem uma versão nojenta e cadavérica da Rei, que usa a adaga para te atacar. Por enquanto é só esconder do armário, mas depois isso vai ficar mais difícil. Explorando o lugar, você volta para o quarto da Domori, que tá como era no passado, sem nenhuma fogueira. Tem uma nota no chão que era da Shio. Ela diz que as babás da Domori vivem desistindo dela, já que ela era muito esquisita. Shio comenta que o Domori tem uma força maligna e se recusa a tratar ela como filha. Você pega todos os pedaços da foto e coloca as coisas no lugar. Então Shio e Hugo aparecem na sala. Ela tem obrigado o Hugo a tirar fotos da família, e agora eles iriam tirar mais uma, a mesma que você tem tentado refazer. Só que antes disso ela manda você tomar um banho, já que você tá fedendo. Você vai pro banheiro e entra na banheira, de roupa, vale ressaltar, e a Shio tenta te afogar. E nesse momento o Brian tem mais um sonho. Ele tem uma cidade destruída, com tudo tingido de vermelho. Em um prédio tem uma sala brilhando, como se o chamasse. Lá dentro tem mais um contrato, dizendo que o Senhor Diabo ajudaria Brian a matar a bruxa. Você tenta recusar, mas ele controla seu corpo e te obriga a assinar. Quando você sai da banheira, você não é mais o Brian, e sim o Senhor Diabo. Vocês tiram a foto e tem outro sonho. A Domori tá sendo caçada por chamas e também pelo Senhor Diabo. Você controla sua fuga, tanto que você pode só deixar ela morrer de primeira e evitar toda essa parte. Ela corre por um labirinto de chamas sendo perseguida pela Shio, até chegar no túmulo da Rei. A garota a agarra e a vemos queimar em seu quarto. Vocês aparecem no quarto da Domori e o selo no rosto da Kate cai, a libertando. Só que infelizmente você ainda tá sendo controlado pelo Senhor Diabo. Vocês chegam no covil da cobra, que implora pra vocês não matarem a Domori. Nesse momento você pode tentar se opor ao Senhor Diabo, só que independente da sua escolha, ele ainda mata, dizendo que esse é o nosso pequeno segredo. E se você se opor a ele, tem uma cena extra. Você corta a cabeça da Domori e todas as pessoas no prédio acordam do seu transe. Brian se liberta do controle do diabo, e vocês são recebidos por Souza e outros funcionários, que vão agradecer por ter ido salvado. Antes de ir embora da empresa, você vai se despedir da Sintra, que tá em uma praia virtual. Ela caminha lentamente para a água enquanto o sistema se autodeleta, tecnicamente a matando. O pós-créditos mostra o Hugo se rastejando até a escrivaninha falsa, carregando a cabeça da Rei, mas ele morre antes de chegar. Se antes de você ir direto pra bruxa, você for para essa escrivaninha, você desbloqueia mais alguns finais. Você precisa usar a adaga, que agora tá nas cinzas do Domori, e abrir a porta secreta atrás da escrivaninha. O lugar foi feito pela Shio, que criou um sistema para dar controle da empresa pra Rei, caso ela fosse encontrada. Acredito que seja a mesma tecnologia usada na cadeira, tanto que quando a Rei sentou nela, a empresa entendeu que ela era a Rei. Agora, depois de matar a bruxa, o Hugo aparece segurando a cabeça da Rei e oferecendo pro Brian, dizendo que ele merece mais que qualquer outra pessoa. Ele então cai morto, e você pode usar a cabeça para se tornar o novo CEO da Sintra Corp. Inicialmente as coisas não parecem dar certo, só que de repente a empresa prospera, e o jogo mostra o Brian no futuro. Ele tá idêntico a João, até mesmo fumando. É revelado que ele adotou outra bruxa, e a tem usado para fazer a empresa prosperar. Agora, o último final do jogo, ao invés de você se tornar o CEO, você pode usar o cartão do Chapman para tornar ele o CEO. E obviamente a empresa piora rapidamente, até falir. Por mais que seja um final meio meme, ele é um dos que tem a conquista mais rara relacionada a ele. Eu acho que é porque ninguém queria fazer o Chapman o CEO. Antes de irmos para as teorias, preciso falar de algumas curiosidades. Yuppie, como no título do jogo, significa profissional jovem urbano, ou algo assim. O termo normalmente é usado para descrever pessoas materialistas e arrogantes, como Chapman. Mas o protagonista de American Psycho também é um bom exemplo, provavelmente inspiração para o título. Já durante o Halloween foi adicionado um easter egg. Entre os arquivos
arquivos de save, tem um deles vazio, e com a data de salvamento de 2 de abril de 1972. Ao carregar, a tela tá escura, e há alguém chorando. Se você seguir o choro, você vai ver a Shio sentada no chão, e do lado dela tem uma fita cassete. Quando você liga ela, ela ilumina o quarto, mostrando que tem um João enforcado do seu lado. Grudado nele tem o seu testamento, onde ele lamenta ter tido que ouvir a fita. Se você tocar a fita novamente, o Senhor Diabo vai te levar para um lugar escuro, onde conversaremos com a Rei na forma de cobra. Rei o chama de pai e o leva pra praia. E se tentarmos voltar pro save, só vai ter o berço da Rei. Tá, agora quanto às teorias, eu acho que a maior pergunta do jogo é quem é o Senhor Diabo? Durante a DLC deixa explícito que ele é uma representação do João. É bem estranho que ele tenha morrido logo depois do desaparecimento da Rei. Durante a cena do banheiro dá a entender que talvez Shio tenha o matado, já que pela atitude dela e também pela carta ela não estava muito estável da mente. Só que por que logo depois disso ela chamaria os caçadores? Ela ficou sã depois de matar o marido? Eu acho que a cena do banheiro não seja literal, e talvez a morte do João seja do save secreto, com ele se enforcando. Isso aconteceu por algo que ele ouviu na fita, mas o que ele ouviu? A carta que ele deixou diz que ele ouviu a voz de alguém, e que ele sentiu algo mais forte do que ele. Eu acho que o que ele ouviu foi o mesmo que a gente escuta na fita Voz, que é uma fita secreta, que você só pode pegar se você voltar para a área da Dot Matrix. A música nessa fita fala sobre quando a bruxa branca encontrou uma alma perdida bebendo de sua fonte. Então a bruxa lançou uma maldição, causando um inferno para todos perto dela. Isso me parece a criação das bruxas, que não são realmente bruxas, e sim talvez só crianças amaldiçoadas. João pode ter entendido que a Domori não fez nada de errado e tirou a vida por culpa. Ou essa música tem algum tipo de efeito que mostra alguém muito importante para você morto. Já que quando a gente escuta, nós vemos a Kate sem a cabeça. Mas se ele tirou a própria vida, então por que ele se transformou em um demônio? Eu acredito que na verdade ele não se transformou, né? Eu acho que ele estava possuído por o demônio Yuppie. Deixa eu explicar melhor. Acho que por grande parte da vida do João ele estava sendo possuído por essa entidade, e agora ele conseguiu se soltar dela, tirando a própria vida. Ou talvez esse fosse o fim do contrato. Esse demônio eu acho que é a própria personificação de Yuppie, alguém viciado em trabalho e que não se importa com os outros. Enfim, se você levar só o jogo base em conta, o Senhor Diabo nunca possuiu o Brian, se recusando a ajudar. Já na DLC a história é diferente. Talvez por conta das ações do Brian nessa timeline, ele tenha aceitado ajudar, o forçando a aceitar o contrato. No contrato deve ter algo escrito como: eu te ajudo a matar a bruxa, em troca você se torna meu hospedeiro no futuro, já que depois o Brian se torna exatamente como o João. Então eu acho que naquele momento ele estava possuído pelo demônio Yuppie. Bem, tudo que eu tenho são essas teorias. Se você tiver alguma outra ideia, por favor, diga nos comentários que eu tô curioso. Essa foi a história completa de UP Psycho, e obrigado por ver até aqui. Por enquanto, é isso. Até um outro dia.